Olá, nós então passamos agora a demonstrar mais propriedades para a derivada. São propriedades um pouquinho mais complicadas, então nós dividimos a apresentação dessas propriedades em duas aulas. A primeira aula nós já tivemos, vamos então para a segunda aula. Nessa aula então nós vamos apresentar algumas propriedades mais complexas. Então vamos lá. Então, a próxima propriedade é a propriedade do produto de funções. De novo, como foi dito na aula passada, a gente sempre usa a definição para fazer essas demonstrações. Então, a derivada do produto dessas funções é o produto dessas funções tomado em x mais h, menos o produto dessas funções tomado em x dividido por h. Isso é simplesmente a definição, ok? Nós agora vamos fazer um truque aqui. Nós vamos somar zero, um truque importante em matemática, né? Somar zero. Olha, esse cara aqui é exatamente o mesmo valor desse cara aqui. Como um está com o sinal positivo, o outro está com o sinal negativo, isso aqui é zero. Só que isso aqui, escrito dessa maneira, vai me permitir chegar no resultado que eu quero, tá bom? Então vamos ver como é que isso pode ser feito. Vejam que agora, nesse primeiro caso aqui, eu posso juntar este resultado aqui com este, colocar o G mais H em evidência. E quando eu coloco então o G mais H em evidência, que é o que está aqui, sobra f de x mais H menos f de x, então o menos está aqui, menos f de x sobre H, que é isso aqui. Isso aqui a gente sabe que já tem a cara de uma derivada, mas tem esse carinha aqui que está meio que atrapalhando. O outro caso, eu tenho que eu vou botar em evidência agora a f de x. Então está aqui a função f de x em evidência. E vai ficar g de x mais h menos g de x dividido por h, que é o que está aqui. Esse segundo caso é até mais simples, porque vejam, a função f de x não depende de h, ela pode ir para fora, e o limite que sobra é o limite que é a própria derivada da g. Então eu já sei de antemão que esse termo aqui vai dar f de x vezes a derivada, que eu vou escrever como uma linha, de x, da g de x, ok? O segundo termo, entretanto, tem esse cara aqui que agora depende do h, e eu preciso entender como é que eu posso trabalhar com ele. Mas veja, se eu estou pressupondo que isso daqui tem limite, então o limite do produto é o produto dos limites. E qual seria o limite desse cara aqui quando h tende para zero? Ora, o limite de g de x mais h quando h tende para zero é o g de x, tá certo? Então eu posso substituir isso aqui como sendo simplesmente o g de x, né? Que eu estou fazendo na verdade o produto dos limites, então é g de x vezes o limite disso daqui, que é a própria g de x vezes a derivada da f. Como eu tinha aqui a f vezes a derivada da g, o meu resultado final fica e a derivada do produto é igual ao primeiro vezes a derivada, o segundo vezes a derivada do primeiro, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ok? Então o que eu demonstrei aqui foi exatamente isso. A derivada de f vezes g, g vezes a derivada da f, mais f vezes a derivada da g. É muito importante guardar isso, essa regra, porque isso vai ser usado constantemente na derivação de funções mais complexas, ok? Então vamos para um segundo caso, que é a derivada do quociente, né, de 1 sobre a função. De novo, não há o que fazer. Aqui nós temos a definição, né? Então a derivada de 1 sobre f com relação a x é 1 sobre f de x mais h, é a função tomada no x mais h, menos a função tomada no x dividido por h. Eu posso agora racionalizar essa expressão que aqui está, né? Então vou racionalizar essa expressão, e eu fico então com f de x, e o f de x agora vem para cá, né? É aquele negócio de multiplicar em cruz, né? O f de x menos f de x mais h sobre f de x mais h vezes f de x. Eu posso melhorar um pouco isso aqui escrevendo. Então agora troco o sinal
né? Para poder colocar o f de x mais h em primeiro lugar. Então fica f de x mais h menos f de x vezes esse produto que aqui está, vezes h. De novo, notem, f não depende de h. Então o f pode ir para fora. Esse f de x mais h vai ficar, na verdade, 1 sobre f de x mais h. E depois eu vou multiplicar pelo f de x mais h menos f de x sobre h. Certo? Então, como o limite da função f existe por suposição, tá? Então, o que vai acontecer? Eu posso fazer o limite do produto. Eu pego o limite da f de x mais h, quando h tende para zero, é simplesmente a f de x. E eu fico, então, com esse resultado. Né? Fiz aqui o produto. Esse aqui vai dar o quê? Um f de x ao quadrado. Esse aqui é a própria derivada da f. Então, o meu resultado vai dar menos 1 sobre a f ao quadrado vezes a derivada da f, que é exatamente o que está aqui embaixo. Então, a derivada de 1 sobre a f de x é menos 1 sobre a f ao quadrado vezes a derivada da f com relação a x. Foi isso que eu acabei de mostrar aqui. Ok? Finalmente, nós temos a derivada do quociente, quando você tem aqui uma fração racional do tipo f sobre g. E aí nós podemos trabalhar com isso aqui já usando as propriedades já demonstradas. Porque o f dividido por g é a mesma coisa que o produto da f pela função 1 sobre g. E aí nós podemos usar a regra do produto para chegar no resultado. A regra do produto diz que a derivada desse produto que aqui está é a derivada da f vezes a 1 sobre g, né, que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mas aí, como a derivada da segunda é a derivada de 1 sobre g, fica o resultado que nós acabamos de obter, que é menos 1 sobre g ao quadrado dg dx. Então, fica esse primeiro termo aqui e fica esse segundo termo aqui. Eu, então, posso escrever juntando essas duas partes, né, racionalizando. Eu ponho g de x ao quadrado em cima, então aparece um g de x aqui. Então vai ficar g, a segunda vezes a derivada da primeira, menos, ou melhor ainda, em vez de primeira e segunda, vamos colocar o denominador, a função do denominador vezes a derivada da função do numerador, menos a função do numerador vezes a derivada da função do denominador, e dividido pela função do denominador ao quadrado. Ok? Então, essa é mais uma fórmula, mais uma regra de derivação que está demonstrada. E o que se demonstrou aqui, então, foi a derivada da função racional, ou então da divisão de uma função por outra. Então, essa é a terceira regra. Nós temos ainda mais duas regras importantes, que são a regra da cadeia e a função inversa. Mas essas são as propriedades mais fundamentais com as quais já dá para conseguir apresentar derivadas de algumas outras funções que pelo limite seriam mais complexas de se obter, mas que ainda seria possível. Então nós vamos fazer isso em uma aula mais para frente, e isso termina então a demonstração das derivadas, das propriedades das derivadas, que são as propriedades mais simples que nós poderíamos obter, tá certo? Então é isso, obrigado por assistir.